As 8 habilidades que seu filho precisará ter no futuro. Quando se trata da preparação do filho, seja ele como profissional ou como cidadão, 59% dos pais afirmam ter uma leve preocupação com a saúde financeira do seu filho e até mesmo para sua preparação profissionalmente. Segundo um estudo de Oxford, 49% dos profissionais já existentes daqui 20 anos estarão banidos do mercado. Já foi confirmado que as profissões mais monótonas ou rotineiras não existirão mais. A educação dada na escola, como os conteúdos e disciplinas, tem como foco a preparação das nossas crianças e adolescentes. O grande dilema é que provavelmente daqui 1 ou 2 décadas esses conteúdos não serão mais necessários. Como pais, nós temos a grande preocupação de exigirmos dos nossos filhos uma ótima preparação para que eles tenham sempre uma oportunidade que talvez nós não tenhamos tido. O que nos esquecemos é que na atualidade, diferente de antes, ter um certificado, um currículo bem amplo já não é mais garantia de sucesso. O fato de seu filho ter uma ótima preparação profissionalmente não significa que ele seja apto para poder ocupar algum cargo na empresa. Diferente de antes, que quanto mais robótico você fosse, melhor, hoje as empresas estão procurando profissionais mais humanizados, com habilidades que permitem essa humanização. Pensando nisso, separamos algumas habilidades para que se tenha conhecimento da importância delas no futuro do seu filho. Lembrando que nós não podemos prever o futuro, mas podemos nos preparar para ele. Empatia e gestão de pessoas. Por mais que as máquinas estejam sendo utilizadas para realizar várias atividades, como por exemplo, análise médicas, coleta de dados, uma máquina jamais terá compaixão ou verá seu coração sendo partido. Isso é o que nos diferencia das máquinas. Nós podemos sentir e prova mais uma vez que uma máquina jamais poderá interagir com um ser humano como outro ser humano. Ter empatia é uma habilidade que nos permite desenvolver uma segunda habilidade, a gestão de pessoas. A gestão de pessoas é uma habilidade social que nos permite saber nos comunicarmos com as pessoas de diferentes personalidades e saber lidar com as dificuldades encontradas em cada uma delas. Saber desenvolver pessoas será uma habilidade muito especial em uma era em que as cabeças estão cada vez mais voltadas para as telas. Dicas práticas. Para poder desenvolver essas habilidades, permita que seu filho tenha um ciclo social mais amplo, trazendo pessoas com experiências diversificadas para a vida dele. Quando ele brigar ou discutir com algum colega, além de explicar que isso não pode acontecer, pergunte ao mesmo como ele se sentiria. Isso irá fazer com que seu filho tenha mais empatia e aprenda a respeitar o próximo. Capacidade de comunicação e pensamento crítico. Ter um pensamento formado sobre determinado assunto, saber enxergar diferentes perspectivas por trás de um fato, é uma habilidade muito preciosa em tempos de fake news. Portanto, ter um pensamento crítico e não saber expressá-lo acaba criando uma barreira que dificulta o acesso a uma habilidade muito importante, a da comunicação. Não basta apenas ter um pensamento crítico, é preciso saber expressá-lo. A comunicação, inicialmente, focou em temas ligados à robótica, ciência, tecnologia e engenharia. Saber expressar suas ideias, seus pensamentos críticos sem interferir no espaço ou sentimento alheio é uma habilidade que vem sendo muito solicitada pelas empresas no dia de hoje. Não basta apenas saber falar, é preciso saber onde, como e quando falar. Dicas práticas. Para desenvolver tais habilidades com seu filho, busque sempre ter uma rotina de conversa com ele. Por mais que seu dia a dia seja corrido, o estimule sempre a falar sobre como foi o seu dia, o que ele mais gostou e o que ele menos gostou. Desenvolva o pensamento crítico dele. Pergunte qual foi a situação de seu menor apreço e qual seria a solução. Incentive também a leitura. Ler nos dá um vocabulário mais amplo e nos auxilia no uso correto das palavras. Lembrando, não basta apenas falar, você tem que ser exemplo para o seu filho. Os nossos filhos são movidos a atos e não palavras. Criatividade e resolução de problemas complexos. A habilidade de ser criativo é algo que somente nós seres humanos possuímos. Máquinas não são criativas. Poder criar algo inovador a partir de algo já existente é uma habilidade que é muito apreciada em um mundo dominado por máquinas. Essa habilidade se unifica à resolução de problemas pelo simples motivo de que, ao você achar soluções para problemas vigentes em uma empresa, é necessário que essas soluções sejam criativas. A resolução de problemas complexos está relacionada à capacidade de usar um conjunto de estratégias para responder de forma eficaz a um determinado problema.
Ter sempre uma resolução e ideias inovadoras ao pensar fora da caixa é uma habilidade muito valiosa nos dias de hoje. Dicas práticas. Vamos desenvolver a criatividade e a resolução de problemas do seu filho? Começando, diminua o uso dos eletrônicos. Por mais que eles sejam importantes e tenham seus benefícios, eles não substituem brincadeiras e interações sociais. Deixe seu filho sem nada para fazer. Quando ele fica sem nada para fazer, a sua imaginação tem mais espaço para poder funcionar. Deixe que ele chegue às suas próprias conclusões. Ao invés de dizer para ele que o sol deve ser pintado de amarelo, deixe que a criança, a partir da sua observação, chegue à conclusão de qual cor deve ser usada. O mesmo serve para a resolução de problemas. Ao invés de dar ordens, dê conselhos. Inteligência emocional e negociação. Saber lidar com os nossos sentimentos em situações de crise é uma habilidade muito importante. Devido a isso, a inteligência emocional nos permite identificar, compreender e administrar as nossas emoções de forma positiva. Quando deixamos que nossas emoções tomem conta, acabamos suscetíveis a cometer erros e atritos completamente desnecessários. Saber negociar de forma justa, de forma que beneficie os dois lados, deixando de lado seus interesses, é uma habilidade que vem sendo procurada e está em destaque. Um bom negociador consegue expor e vender as suas ideias, chegando desta forma mais vezes ao sim. Dicas práticas. Nos 3 primeiros anos de vida, os pais são exemplos para os filhos. Por isso que mais importante do que falar é fazer. Esteja aberto para conversar com seus filhos sobre os seus sentimentos. Ensine-os a expô-los e não a guardar para si mesmo. Permita que ele se expresse através da arte e dos esportes. Estamos falando de futebol, muay thai, dança, teatro. Sobre a negociação. Um bom negociador só aprende negociando. As situações de conflitos devem surgir para que a criança aprenda a gerenciá-las. É necessário que se dedique tempo para poder avaliar e escutar a petição ou desejo da criança sem julgar ou desprezá-la. Conforme vimos durante todo esse artigo, não basta apenas falarmos, devemos ser exemplos para os nossos filhos. Por mais clichê que pareça aquela frase, ações valem mais que palavras, ela se aplica de forma direta na educação dos nossos pequenos. Crianças são movidas pelo que vem, então como vamos ensinar sobre valores e habilidades se no nosso dia a dia nós não executamos nenhuma delas? Segundo Paulo Freire, a educação, qualquer que seja ela, é uma teoria do conhecimento colocada em prática. Sejamos então exemplos a ser seguidos e não apenas palavras que ecoam pelos cômodos da nossa casa.